Bom, eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico de Pascoal Leme, que foi um importante educador brasileiro da escola progressista. Responsável por inovar a visão sociológica da educação e o papel da escola dentro da sociedade no início do século XX, Leme atuou como professor e administrador da rede pública de educação. Participou ativamente da reforma da instrução com Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. Foi pioneiro na educação para adultos. Desde a década de 1930, lutou pela implementação de cursos para melhorar a formação dos professores. Participou dos maiores manifestos em prol da educação, que foi o Manifesto dos Pioneiros, de 1932, que ficou conhecido como Manifesto de 32, e o Manifesto dos Inspetores, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1934. Leme reafirmava que não poderia haver uma educação democrática a não ser em uma sociedade verdadeiramente democrática, em que a igualdade entre os homens estivesse garantida. O período de atuação desse educador foi marcado pela renovação e reconstrução. Através da leitura de suas cartas, que ele trocava com outros educadores, como franceses e russos, pode-se recuperar partes importantes da história da educação no Brasil, quanto à história política e social da República Brasileira, do tenentismo à nova república, passando pela era Vargas. Para Leme, a educação tem um caráter libertador e não manipulador. Através da educação, o indivíduo, independente da classe social, possa crescer e o país conseguir a transformação tão almejada. Sou Juscelene, vou abordar a bibliografia de Pascoal Leme. Pascoal Leme nasceu em 12 de novembro de 1904, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Meio. Viveu numa família de classe média, sendo seu pai de origem italiana, dentista por profissão, e sua mãe de berço português. Era professora, inteiramente dedicada à educação dos filhos. A formação de Pascoal Leme, ela foi iniciada ainda pela família. Ele foi alfabetizado por sua mãe e desenvolveu-se na escola pública. Começou na vida profissional em 1924 como professor primário na zona rural. Depois foi transferido para Visconde de Cairu, a primeira escola técnico-profissional do Rio de Janeiro, onde ensinou complementos de matemática para a 7ª série. Em 1928, ele foi chamado para trabalhar e compor o quadro técnico responsável pela reforma Fernando de Azevedo. Essa experiência na administração pública completa e aprofunda a representação positiva que desenvolveu sobre o sentido e significado do trabalho no serviço público. O trabalho junto aos reformadores foi, portanto, vivido como uma experiência ímpar de luta contra os processos de transgressão das fronteiras entre o público e o privado. Ele foi um ativo colaborador das reformas do ensino no município do Rio de Janeiro, durante as gestões de Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. Pascoal, ele já havia ingressado na Associação Brasileira de Educação, a ABE. Ele era um membro atuante dessa associação. Ele foi o mais jovem propulsor do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova no ano de 1932. E no ano de 1934, ele participou do Manifesto dos Inspetores de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, ao Magistério e à Sociedade Fluminense. Sob a égide da Constituição de 1946, Pascoal Leme dedicou-se integralmente ao serviço público. E ele
ele sempre atuando no campo educativo-cultural, ora no Museu Nacional, ora no Instituto Nacional de Cinema Educativo. Apesar das diferenças ideológicas de Leme em relação à visão de Anísio Teixeira e de Fernando de Azevedo sobre o papel da educação na mudança social, as razões que o levaram a colaborar diretamente com os dois afirmava que, dada a sua condição de funcionário público, ele via o trabalho desenvolvido por aqueles educadores na gestão da educação pública como um avanço possível e necessário na direção do direito à educação de qualidade para as populações mais pobres, não deixando suas convicções políticas serem empecilhos na criação de condições de uma sociedade igualitária para que se pudesse realmente democratizar a educação. Leme aproveitou de todas as oportunidades no trabalho na gestão pública da educação de Anísio de Teixeira, assim como a de Fernando de Azevedo, permitiria que nas escolas públicas do Distrito Federal se começasse um processo de transformação educacional, que começasse um processo que caminhava na direção da construção de uma escola de qualidade para os brasileiros, e não apenas para uma elite, como ocorrera até então. Ele participou dos maiores manifestos em prol da educação brasileira, que culminou com a destacada participação na elaboração da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. E Pascoal, ele não pôde escrever uma obra sistemática, pois ele viveu num período de repressão política, onde discutir sobre educação era um caso de polícia. Entretanto, ele nos deixou uma vasta produção, como alguns livros, vários artigos e jornais, entre outros. Por mais que Pascoal esteja inserido no trabalho junto a homens como Anísio de Azevedo, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, que, embora não se alinhassem a uma perspectiva socialista como ele o fizera, tinha uma clara ideia a respeito das implicações das diferenças culturais e econômicas a enfrentar para caminhar-se na direção de uma educação de qualidade no serviço público. A consciência que a criança brasileira só tem a escola implicava em construir uma escola nova, que superasse os padrões até então vigentes em um sistema escolar fortemente excludente, porque acessível a poucos e de baixa qualidade. Leme, ele faleceu no ano de 97, na cidade do Rio de Janeiro. Ele teve uma longa participação nos problemas educacionais brasileiros, ele se envolveu com as questões do seu tempo e destacou-se por questões encaminhadas por outros educadores do início do século XX, principalmente relacionadas à necessidade da construção de um sistema nacional de ensino. Então, a essa preocupação dele, ele agregou outras necessidades, como a luta pela defesa da escola pública e pela democratização do ensino. Essas preocupações de Pascoal estavam permeadas pela luta de classes. O período de atuação desse educador foi marcado pelo tom de renovação e reconstrução, que estavam presentes não só no Brasil, mas também em outros países do mundo. Pascoal Leme foi um dos mais importantes e conceituados educadores brasileiros. Ele foi responsável por inovar a visão sociológica da educação e o papel da escola dentro da sociedade. Pascoal Leme deixou uma vasta produção, incluindo diversos livros, artigos, correspondências e fotografias, que resgatam e revelam um período fundamental na história da educação brasileira. Hoje, no Rio de Janeiro, encontram-se divididas em 3 grandes partes a coleção deixada por Pascoal Leme. Uma parte encontra-se na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a outra parte, a segunda, encontra-se na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e a terceira parte encontra-se com a família de Pascoal Leme. As suas obras principais foram inúmeras, ao todo foram 2.549 documentos. Eu vou citar alguns mais importantes que tiveram bastante relevância no meio da educação brasileira. Um desses documentos
foi realizado no ano de 1940, que foi a educação supletiva, a educação para adultos. Ele teve esse percepção de ideia de educação para adultos quando ele, em uma percepção da realidade dos operários do Rio de Janeiro, observou que teria que organizar uns cursos, só que esses cursos seriam no período noturno e teriam uma contribuição para a educação e uma vasta para influenciar essas pessoas que estavam trabalhando por operários para buscar uma realidade melhor através da educação. Outra obra bastante influenciadora foi Os Estudos da Educação, que aconteceu no ano de 1953, né? Outra obra também bastante citada foi A Situação do Ensino no Brasil. Isso ocorreu no ano de 1955. Mais tarde, no ano de 1959, ele produziu outra obra, chamada Os Problemas Brasileiros da Educação. Em 1951, mais uma obra foi lançada, chamada Educação Problemática e Progressiva. A partir de então, ele fez vários volumes falando sobre suas memórias. O volume 1, ele enfatizou a parte da sua infância, da sua adolescência e mocidade. No volume 2, ele falou da sua vida e da sua família. Aspectos mais peculiares e particulares, também da sua vida profissional e enquanto a opção política. No volume 3, ele destaca as reflexões e estudos sobre a educação e ensino. No volume 4, ele já faz uma participação na conferência e congressos nacionais e internacionais. Ele relatou tudo nesse volume 4. E no volume 5, que foi relatados estudos de educação e destaques de correspondência com Fernando de Azevedo e outros. O levantamento e a perseverança e disseminação das obras de Pascoal Leme são de grande importância para o conhecimento da história do Brasil. Isso ocorreu em grande parte no século, na sua parte de totalidade, no século XX. Leme recebeu vários prêmios, como um deles, que eu vou citar agora, a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo, que foi no ano de 1993. Recebeu também o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Fluminense, que ocorreu no ano de 1955, e o título de professor emérito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no ano de 1996. Pascoal Leme foi um dos influenciadores e até hoje nós percebemos a concepção atual que ele tinha, mesmo naquela época, de que a educação transforma a sociedade. Vamos falar um pouco sobre as perspectivas educacionais que tinha o autor Pascoal Leme, né, que foi um seguidor dos grandes mestres da educação brasileira, como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e dentre outros. Pascoal, ele começou a divergir de seus mestres ao longo de seus estudos no magistério. Quando ingressou no magistério, ele começou a ter uma concepção diferente de seus mestres em relação à educação. Para os mestres de Pascoal, a escola era fator de transformação social. Mas para Pascoal não. Pascoal acreditava que a educação, a escola, na verdade, é produto da sociedade. Então, para Pascoal, primeiro, para se transformar a realidade de uma sociedade, era preciso que a sociedade primeiro se democratizasse. Era preciso que a sociedade primeiro se transformasse. Daí sim, a escola, que sendo produto dessa sociedade na qual está inserida, seria também um objeto de transformação social na vida das pessoas. Então, para Pascoal, era utópico acreditar que a escola e a educação realizavam mudanças profundas na sociedade. Né? Ele tinha uma visão divergente de seus mestres em relação a isso. Foi um grande defensor da escola pública. Pascoal
defendia uma escola pública de qualidade para todos, a universalização do ensino e participou da redação de vários projetos de lei, de várias políticas públicas educacionais no Brasil. É reconhecido hoje por diversas obras que deixou escrito em manuscritos, em documentos, um acervo enorme de conhecimento sobre a educação no campo pedagógico. Então, Pascoal é um grande contribuidor para essa educação que hoje temos, uma educação mais igualitária, uma educação mais acessível para todos. Perspectivas filosóficas de Pascoal Leme. Ele pode ser considerado precursor de uma corrente de análise de educação que não se confunde com aquela representada por outros nomes significativos do movimento da revolução educacional no Brasil. Tem-se observado que foi o primeiro a assumir, entre outros renovadores educacionais, uma posição intelectual de esquerda e a trabalhar com forças políticas correspondentes. Afirmava que o problema do país era de natureza sócio e econômico e não escolar, e que a transformação social resultava da atividade e das lutas políticas e não das reformas educacionais. Pascoal Leme, com seu pensamento pedagógico progressista, defendia que a educação era fundamental para que o ser humano entendesse a estrutura social vigente e, por consequência, entender a própria existência como ser. Mas também compreendia a educação e a consciência política era adquirida de forma empírica, ou seja, não dependia da escola ou do mundo acadêmico. Isso explica o fato de haver muitos iletrados, com mais consciência política e social que muitos presumidos acadêmicos. Para Leme, educar socialmente era revelar ao indivíduo a realidade social, a luz que só a educação pode dar. Fortalecia que a educação tem que ser um caráter libertador e não racionário. Assim, para que através da educação o indivíduo, seja de qual classe social for, possa crescer em todas as áreas da vida. Por volta do ano de 1946, como simultaneamente exercia o magistério na Escola Normal do Rio de Janeiro, foi divulgado suas ideias por meio de livros como Educação Democrática e Progressista, síntese de seu pensamento mediante artigos, ensaios, cartas, relatórios técnicos ou comunicações a congressos nacionais e internacionais de que participou. Em todos esses trabalhos, ressalta-se a absoluta coerência e fidelidade a seu ideário, consubstanciado de sua reflexão. Educação democrática somente numa sociedade democrática. Como podemos observar, as ações de Leme estavam voltadas para a melhoria da educação, bem como dedicou boa parte de sua vida de homem público a melhorar as condições de vida da classe trabalhadora, por meio de medidas que pudessem democratizar mais a educação e oportunizar um possível nivelamento entre as classes.